Sim, meus caros e minhas caras, o pânico é contagioso. E quando misturamos pânico com dinheiro, então aí a coisa ainda fica mais explosiva. Esta semana a gente assistiu um fenômeno, para dizer no mínimo, fascinante de histeria coletiva, quando uma simples instrução normativa da Receita Federal virou o maior pesadelo dos brasileiros. O Brasil surtou por causa do Pix. A questão é o que esse surto diz sobre mim, sobre você. O que está por trás disso? E antes da gente mergulhar nessa história maluca que envolveu fake news, manipulação em massa e muito medo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sino e mesmo que você deteste o que a gente fala, deixa um like aí para que o algoritmo trabalhe a nosso favor. Porque é isso que permite que a gente continue mandando esse papo reto toda semana aqui no Segunda Opinião. Aí, produção, solta a vinheta, né? Imagina só uma instrução normativa da Receita Federal sobre fiscalização de operações via Pix acima de R$5.000 mensais gerou uma onda tão gigantesca de desinformação que o governo teve que recuar e publicar uma medida provisória para acalmar os ânimos. A pergunta é, por que isso aconteceu? O que essa história nos revela sobre nossos medos mais profundos? Vamos começar pelos fatos. Em nenhum momento estava ou esteve prevista qualquer forma de taxação do Pix. Zero. Nada. Se você me pergunta se eu confio no Estado brasileiro de que ele não iria nos taxar um pouco na frente, sim, eu também tenho as minhas desconfianças. Mas bastou um vídeo nas redes sociais para que o caos se instalasse. O vídeo viralizou, atingiu mais de 200 milhões de visualizações. Cara, não posso nem imaginar. 200 milhões. É muita gente compartilhando, se não fake news, pelo menos informação manipulada. E lembra, toda fake news bem sucedida, toda manipulação tem um núcleo que chega perto da verdade. A questão é como isso é distorcido. O sucesso dessas narrativas falsas não é por acaso. Elas tocam em dois medos primordiais do brasileiro médio. A gente tem medo e desconfiança de um Estado controlador que gasta mal o nosso dinheiro. Sim, esta pátria às vezes tão amada, que nem sempre é mãe gentil, nos faz desconfiar de qualquer movimento que determinados governos A, B ou C façam na direção do nosso dinheiro. Sim, a gente tem medo de um Estado controlador e a gente tem medo de perder dinheiro por uma razão muito simples. A maioria de nós não tem dinheiro para perder. É como se a gente vivesse aqui nesse país um trauma coletivo dos tempos de hiperinflação, dos planos econômicos que confiscaram poupanças, das 1000 mudanças de moeda. E aqui, só quem tem mais ou menos a minha idade vai entender o que eu estou dizendo, mas eu vou explicar. Mas será, produção, que tem algum jovem me ouvindo? Vamos lá, eu tenho 60 anos nas costas. Não parece? Mas eu tenho. Esse pavor todo que eu vi essa semana, que ainda está em curso, tem todo um sentido histórico. A gente que tem mais tempo já viveu isso antes. A gente já viu esse filme, aliás, um filme de terror. Quem viveu o confisco, por exemplo, da poupança no plano Collor, sabe do que eu estou falando. Atenção, novas gerações, não me abandonem, ficam aí que eu vou te explicar. Para os mais jovens que estão me assistindo agora, eu vou te explicar essa história maluca que parece fake news, mas aconteceu de verdade. Imagina só, você vai dormir com a sua grana em algum tipo de poupança e acorda no dia seguinte com o presidente da República dizendo: "Aí galera, sabe aquele dinheiro?
a gente vai precisar. O Estado vai precisar. Não, não é teoria da conspiração. Isso aconteceu de verdade nos anos 90. E sabe o que é mais doido nessa parada? Muita gente da minha geração, até hoje, guarda dinheiro embaixo do colchão por causa desse tipo de trauma do Estado ladrão que entra na nossa vida, pega nosso dinheiro e não devolve em bens de serviço, alimentando o bolso da corrupção que graça muitas vezes o Estado brasileiro. Literalmente tem gente que deixa o seu dinheiro debaixo do colchão porque não confia em qualquer tipo de sistema. Pois é, meus queridos, antes do Pix, antes do Google Pay, antes de qualquer plataforma eletrônica de pagamento, de recebimento de dinheiro, a gente já vivia assim, com medo do governo meter a mão no nosso dinheiro mais do que já o faz. Sabe aquela história do cachorro que foi maltratado e agora late para todo mundo? Pois é, a gente é assim com o pouco dinheiro que a gente tem. Qualquer movimento que pareça ameaçar a nossa grana dispara todos os alertas possíveis em nosso, se é que isso existe, inconsciente coletivo. E tem mais, eu vou te mandar o papo reto. A gente vive numa época em que a desinformação virou uma indústria altamente especializada em surfar nessas ondas de pânico. É impressionante como conteúdos alarmistas sobre o Pix tiveram um engajamento 20 vezes maior do que as informações oficiais. Isso, meu caro e minha cara, não é coincidência. É um projeto intencional e pensado. Posso mandar mais um papo reto? Descobriu-se que o medo é uma ferramenta de manipulação muito mais eficiente que argumentos racionais. Quem tem tempo de pensar e raciocinar e procurar informação de qualidade? O mais interessante é que mesmo depois do governo publicar uma medida provisória garantindo que não haveria taxação, mesmo depois de todos os esclarecimentos, ainda tem gente que prefere acreditar nas versões apocalípticas. É como aquele versículo bíblico que diz: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Só que nesse caso parece que tem gente que não quer mesmo ver e nem quer mesmo ouvir. Sabe, galera, é como se a gente precisasse do medo para viver. Como se o medo nos desse uma espécie de propósito, uma razão para nossa paranoia cotidiana. Viu? Eu sabia que iam controlar o nosso dinheiro. É mais confortável confirmar suspeitas absurdas do que admitir que a gente possa ter sido enganado ou manipulado por informações não tão precisas assim. E alto lá, hein? Não que eu ache que o Estado brasileiro, de novo, não seja capaz de cometer as coisas mais loucas com os seus cidadãos. Eu e você já estamos meio escaldados, e aí depende de governos, de como determinadas políticas, determinadas ações do Estado podem ser muito prejudiciais. Agora, como psicanalista, eu preciso fazer uma observação importante. Esse pavor coletivo em relação ao dinheiro revela algo que a psicanálise chama de neurose obsessiva com relação ao controle. É intrigante observar como o dinheiro na psicanálise está intimamente ligado às nossas primeiras experiências de poder e impotência. E quando vemos uma sociedade inteira, eu e você, entrando em pânico por causa de uma suposta ameaça ao nosso dinheiro, a gente está diante de um fenômeno que vai além da questão financeira, social e política. É o que a gente chama em psicanálise de deslocamento. O dinheiro vira um objeto para o qual eu desloco e concentro as minhas ansiedades sobre controle e descontrole, sobre autonomia e dependência. O Pix, que é apenas uma transação eletrônica que carrega o nosso dinheiro, nesse contexto, funciona como uma espécie de objeto transacional moderno. Aquele objeto que nos dá segurança, como o ursinho de pelúcia para criança. Quando sentimos que esse objeto está ameaçado,
não é só o medo da perda financeira que emerge, mas toda uma constelação de medos primitivos relacionados à sobrevivência e ao desamparo. Mas em meio a isso tudo, sabe o que esse surto coletivo diz sobre você, sobre mim, sobre todos nós? Sabe quais são as camadas que estão por baixo disso? É que ainda somos aquela criança assustada que teve seu cofrinho chacoalhado uma vez e nunca mais se recuperou. É que no nosso, se é que isso existe, inconsciente coletivo, a gente ainda carrega as cicatrizes de cada plano econômico, de cada mudança de moeda, de cada confisco. É que por baixo dessa nossa modernidade digital, com Pix, smartphone e QR Code, ainda mora aquele brasileiro que aprendeu a desconfiar de tudo e de todos quando o assunto é dinheiro. Mas ei, respira fundo. Eu só te peço uma coisa. Da próxima vez que você for receber mensagens alarmistas, seja do que for, especialmente sobre o seu dinheiro, antes de compartilhar, por favor, pare e pensa. Será que eu não sou portador de uma má informação enraizada naquele antigo medo que volta quase sempre no nosso cotidiano para dizer: alô, eu estou aqui, eu sou o medo que você carrega todo dia. Quem sou eu? Eu sou Eduardo, você pode me chamar também de Badu, que é um apelido que eu trago da minha infância. Eu sou doutor em teologia, eu sou psicanalista, eu sou pastor não evangélico de uma não evangélica comunidade cristã plural. A gente se encontra principalmente pelo Zoom, mas também a gente tem encontros presenciais mensais aqui na belíssima, porém sempre desafiante cidade do Rio de Janeiro. Se você quiser saber mais sobre o nosso rolê, entra também no nosso grupo de WhatsApp chamado Sala de Visitas, que é um espaço no qual você vai saber tudo o que acontece aqui no nosso rolê. O link está na descrição do vídeo ou na nossa bio, eu não sei por onde você está me escutando. E esse aqui, como diria Pedro Doria, esse aqui é o Segunda Opinião. Porque existem coisas que só são vistas após um segundo olhar. Até a próxima.